Mensagem do Senhor na carta de Hebreus, porque a gente está dando sequência, começando lá no capítulo 1 e vamos embora, né? Vamos seguindo e aprendendo essa mensagem maravilhosa da carta aos Hebreus para nós. E hoje já deu para perceber pela leitura que nós fizemos que o incentivo, né, já vou dar um spoiler aqui, que nós vamos falar hoje sobre a importância de guardar a fé. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto dentro dessa carta, porque o escritor já tratou disso, né? Lá no capítulo 3, comecinho do capítulo 4, ele já falou sobre a importância de guardar a fé. Obrigado. E naquele momento, o argumento ou a história que o escritor usou para a gente ficar entendido, envolvido por essa temática, foi os israelitas. Lembra quando a gente falou que a gente foi lá no livro de Números e viu que os israelitas saíram do Egito, mas eles foram de coração duro, incrédulos, desobedientes com Deus no deserto, e Deus diz que o cadáver deles ficou caído pelo deserto. Aquela geração que não acreditou e não confiou em Deus, apesar de ter visto os milagres e tudo aquilo, eles entraram no descanso de Deus ou não? Entraram? Aquela geração incrédula que saiu do Egito, que murmurou contra Deus, que não acreditou que Deus poderia levar eles até a terra prometida, aquela geração entrou no descanso de Deus? Não entrou. Nós aprendemos essa lição, mas o escritor acha que ainda precisa falar mais sobre isso. Então hoje a gente ainda vai, depois de... Isso foi no capítulo 3, então depois de mais 7 capítulos, ele fez várias outras argumentações, outras exposições, mas ele ainda quer nos levar para o mesmo ponto, para o mesmo pensamento da importância da gente guardar a fé. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, seguindo a partir do verso 19 do capítulo 10. Então ele diz assim, eu vou ler do 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nesse trecho ele vai falar de uma série assim como se fosse uma colheita de tantos benefícios. Nossa, se Cristo é o nosso sumo sacerdote superior, se nós participamos de uma promessa superior, numa aliança superior, se nós temos uma oferta superior, que é a de Cristo, se Ele está nos dando tanta coisa boa, então o escritor vai dizer, olha, com intrepidez, com coragem, sabe, tudo isso que Jesus fez, nos enche de coragem, de segurança, para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo um caminho novo, não é o caminho velho. Nós não vamos aqui ser incentivados a entrar no Santo dos Santos do templo, porque o Santo dos Santos do templo, e vale a pena dizer, o templo ainda estava erguido quando essa carta foi escrita. O templo aonde Jesus passou tantas vezes ainda estava lá. Então, antes que o escritor pensasse, que o leitor pensasse assim, né? Vamos entrar no Santo dos Santos que ele está falando lá no templo? Não. Por um novo e vivo caminho. Não o caminho do templo lá, que era velho. Eles já conheciam aquele caminho. Agora é um caminho ao Santo dos Santos, que é um caminho novo, porque o Santo dos Santos que ele fala agora está onde? No céu, no verdadeiro santuário onde Jesus entrou. E nós vamos atrás dele por esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. E ele diz assim, isto é, pela sua carne. Que interessante, né? Porque até agora, o escritor já disse que, lembra o sistema de sacrifícios? O sumo sacerdote recebia o animal, o ofertante trazia o animal, o sumo sacerdote pegava o animal, sacrificava essa oferta,
entrava no santuário, levava esse sangue, aspergia e fazia todo o ritual. Então eram vários elementos. Era o templo, o ofertante, a oferta, o sumo sacerdote, e estava ali acontecendo o sacrifício na velha aliança. Mas o escritor de Hebreus já disse para nós que na nova aliança, quem é a oferta? Jesus é a oferta. Quem é o sacerdote? Jesus é o sacerdote. Quem é o ofertante? Jesus é o ofertante. Quem é o santuário? Jesus é o santuário. Na nova aliança, Jesus é tudo. E ele diz, porque ele atravessa pelo véu, isto é, pela sua carne. Então Jesus é a oferta, o ofertante, o sacerdote e o templo. Na nova aliança e no sacrifício que nós estamos aproveitando, Jesus é tudo. Tudo é nele. Então todos os aspectos da lei do Antigo Testamento eram sombras. E Cristo é a realidade, e é nessa aliança que nós estamos entrando. Por isso que os irmãos lá em Antioquia da Síria, querendo que os gentios se circuncidassem, não faz sentido. Porque Cristo é tudo. E cumpre e substitui e dá realidade a tudo aquilo que a lei tentava representar. Ele ministra na verdadeira casa de Deus. E então o escritor diz, munido, ou seja, com intrepidez, com segurança, nessas coisas grandes que Jesus faz e realiza, nós temos 4 atitudes, 4 ações para a gente aqui. 2 em relação a Deus e 2 em relação aos nossos irmãos. 4 ações. A primeira no versículo 22. Aproximemo-nos. Essa é a primeira ação. Com coragem, com segurança pelo que Jesus fez, nós vamos nos aproximar de Deus com um sincero coração. Chegar à presença de Deus. Se aqueles rituais da velha aliança, ainda que sombras, ainda que imperfeitos, faziam o ofertante se sentir perto de Deus, quanto mais o sacrifício de Jesus tem que fazer a gente se sentir perto de Deus. Muito mais o sacrifício de Jesus. Ele diz assim, então a primeira ação, aproximemo-nos. Como? Com sincero coração. O coração sincero é o oposto da aparência. O sincero aqui, a palavra é a realidade. Com um coração que realmente quer. Você se aproxima de Deus com um coração que quer se aproximar realmente de Deus. Não se aproxima de Deus pela obrigação do mandamento. Não se aproxima de Deus porque a circunstância, bom, eu tenho que ir lá hoje. Não. Eu vou chegar aqui o mais cedo que eu puder, porque é a oportunidade. Eu quero me relacionar com Deus de verdade, e chegar perto de Deus é o desejo realmente de todo aquele que foi transformado nessa nova aliança, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa é a primeira ação, aproximar-se de Deus. A segunda ação que ele nos ordena é: guardar firme a esperança. Então, na segurança dessa grande oferta e desse grande sacerdote, o que eu vou fazer? Guardar firme a minha confissão de fé. Ele diz, sem vacilar. Vacilar é voltar atrás. Vacilar é, hoje ou ontem eu confessei que Cristo é o meu Senhor. E o que é vacilar? É quando amanhã eu abandono isso. Ele não é mais, eu voltei atrás, eu fraquejei, eu desisti do caminho. Eu corri, você entrou numa maratona e você correu. Quando você está chegando quase na linha de chegada, o atleta, ele desiste? Não. Ele não desiste no começo porque ele está cheio de energia. E realmente no final o atleta está cansado, mas no final está perto da chegada, então ele também não desiste, mesmo cansado. Então ele diz para nós, vamos guardar firme, porque nós também entramos numa jornada de fé. E no começo nós não desistimos, por quê? Estávamos com o coração cheio de fervor, de alegria para servir a Deus. E isso, eventualmente, a gente sofre uns altos e baixos da fé. Mas por que nós não vamos desistir agora? Porque está perto da linha de chegada. Está cansado, mas está perto da linha de chegada. Então ele diz, sem vacilar, e nós não precisamos ter medo de que essa linha nunca vai chegar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel, ele diz. Então, primeira atitude, vamos nos aproximar de Deus. Segunda atitude, vamos guardar firme a nossa confissão. Essas são as duas ações com Deus. Mas tem duas ações que ele nos convoca
diante desta segurança que nós temos, estou repetindo, nesta segurança da oferta perfeita de Jesus, do sacerdócio perfeito de Jesus, nós temos mais duas ações. Versículo 24: considerem também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele fala assim: olha para o lado e vê bem que você não está entrando sozinho no Santo dos Santos. Tem mais gente entrando junto com você. Nós estamos tomando posse dessa oferta de Jesus e aproveitando o sacerdócio dele para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, mas eu não vou sozinho. Eu olho para o lado, tem muita gente entrando comigo. E o que o escritor diz? Considere essas pessoas e estimule elas a serem praticantes da palavra de Deus, ao amor e às boas obras. Ajude aquelas pessoas que estão ao seu lado, também indo em direção ao Santo dos Santos, a continuarem essa jornada. E a quarta ação, que também tem a ver de uns para com os outros, versículo 25. Deu para ver que uma ação está no 22, outra no 23, outra no 24 e a última no 25. Não vamos deixar de nos reunir na segurança dessa grande oferta, desse grande sumo sacerdote. Vamos congregar, vamos estar juntos. Por quê? Porque o ajuntamento da igreja é a grande oportunidade que nós temos de nos estimular, como ele disse no verso anterior, ao amor e às boas obras. O ajuntamento da igreja é o ambiente para isso. E, infelizmente, muita gente deixa o hábito de congregar. E quando nós abandonamos o hábito de congregar, nós estamos perdendo a oportunidade de ser estimulados ao amor e às boas obras. A igreja, a reunião da igreja é o ambiente que nós podemos nos ajudar e chamar o irmão, como ele diz aqui, antes façamos admoestações. O que é admoestações? Essa palavra é quando você pega alguém e põe do seu lado. A pessoa está andando solta, desgarrada, não sabe para que caminho que vai. Você pega ela, põe do seu lado e ajuda ela a caminhar junto com você. Então a igreja é o ambiente onde as ovelhas não se dispersam, mas elas são ajudadas, elas ajudam umas às outras. Nós nos ajudamos a sermos praticantes da palavra de Deus e continuar rumando na direção certa. E a direção certa é a direção da presença de Deus, do Santo dos Santos, como o escritor já falou, para que ninguém desista do percurso. Ele vai dar esses exemplos para a gente, dessas 4 ações, e elas são tão importantes, porque elas garantem, ou pelo menos nos ajudam, a não cair no erro que vem a seguir. Então ele propôs que aqueles que estão na segurança do sacrifício de Jesus, dessa nova aliança, estão caminhando deste modo. Estão aproximando-se de Deus com sincero coração, guardando a confissão, considerando que tem mais pessoas ao redor e reunido com essas pessoas. Agora, existe também um outro tipo de pessoas que estão agindo com negligência. Ele vai dizer a partir do versículo 26. Eu vou ler do 26 ao 31. Porque se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele quem disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que trecho pesado, né? Porque ele acabou de apresentar do 19 ao 25 coisas maravilhosas. Vamos congregar, vamos considerar uns aos outros, vamos nos aproximar de Deus, vamos guardar a confissão. Tudo isso é possível porque Cristo é a nossa oferta, é o nosso sacerdote. Mas daqui a pouco parece que ele vira a chave e apresenta uma outra realidade trágica do ser humano.
a realidade de pessoas negligentes com essas ações, a realidade de pessoas que foram rebeldes, assim como aqueles judeus do passado, que ele não vai mencionar agora aquela geração do deserto, mas a atitude é justamente essa. Então, logo depois de falar sobre o ajuntamento da igreja, da importância da reunião da igreja, ele vai dizer que existem dois comportamentos possíveis. Ou nós estamos valorizando o sacrifício de Cristo, e aí é versículo 22, 23, 24 e 25, ou nós estamos negligenciando o sacrifício de Cristo, e aí é o versículo 26 para frente. O escritor fala aqui, ou nós estamos firmados nas boas obras em comunhão com a igreja, ou vivendo em pecado deliberado, proposital. O escritor não vê um terceiro tipo, um terceiro caminho de cristianismo, que é aquele cristianismo solitário, que eu sou um cristão fiel que vivo sozinho na minha casa. Ele diz, ou nós estamos fiéis a Deus e estamos reunidos, nos estimulando a continuar essa jornada até o Santo dos Santos, ou então nós vamos sucumbir na fé, ou então nós vamos fraquejar. Não há um terceiro caminho. E esses leitores que viviam esse conflito, sobre permanecer com Cristo ou voltar para a lei, a receita do escritor é o modo de não viver fraquejando na fé. Quem aqui já fraquejou na fé? Acho que todo mundo. Ele vai dizer o jeito, o segredo, a receita de não viver fraquejando na fé, no limiar da queda, é estar junto com os irmãos. É o nosso reforço, é onde que as nossas forças são estimuladas, é onde os irmãos põem a mão nas costas e vão dizer, vamos em frente, vamos seguir, vamos caminhar até Cristo, o sacrifício de Jesus é importante. Então a reunião da igreja não é opcional, a reunião da igreja é fundamental nessa nossa jornada de ir até próximo de Deus. Então vê que trágico o que ele vai dizer a partir do versículo 27, ele diz assim no 26, se a gente viver pecando aí deliberadamente, ou seja, vivo em pecado, ignoro a vida de cristão e vivo como se fosse um ímpio, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de ter ouvido o Evangelho, o que resta para mim? O que mais oferecer para uma pessoa que virou as costas para o sacrifício de Jesus? Ele vai dizer, olha o que resta, 27, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se estar com Cristo, nós vamos colher muitos benefícios bons, e isso é verdade. Estar afastado de Cristo é inversamente proporcional. Sabe o que é inversamente proporcional? Quem fugiu da aula de matemática na escola, Então, na medida que estar perto de Cristo é muito bom e nos dá muitas bênçãos e benefícios, estar longe de Cristo é muito ruim e nos dá muitos prejuízos e dores. É grande do mesmo jeito, só que é inversamente proporcional. Com Cristo é muito bom, sem Cristo é muito ruim. Ele vai dizer, se com Cristo nós colhemos grandes benefícios, sem Cristo é trágico. E olha o que ele diz no final do 27, que esse fogo, esse juízo, prestes a consumir os adversários. Ele não está falando aqui de gente que nunca aceitou Jesus. Ele está falando de gente que aceitou, mas um dia decidiu rejeitar, virar as costas, ignorar Jesus. E aquelas pessoas que serviram a Cristo a vida inteira, mas um dia decidiram ignorá-lo, vão ser julgadas junto com os adversários. Ex-companheiros de luta com Jesus passam a ser adversários de Cristo. É isso que ele disse. Ele está falando de pessoas que se converteram depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. Se a gente abandona isso, o que resta? Resta medo do juízo, do fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então as pessoas experimentam a vida com Deus e depois decidem ignorar essa experiência de salvação. O escritor ele vai dizer, gente, rejeitar Jesus, e a Bíblia vai tratar essa atitude como apostasia, o esfriamento, o desistir da fé é fatal. É fatal. Não vai ter saldo. Sabe, chega no final, no dia do juízo,
eu morri longe de Cristo e vou dizer, poxa Deus, mas eu gastei aí uns 3 anos servindo ao Senhor, né? Não tem um saldo aí para mim? Não tem saldo. Não tem saldo positivo. Eu posso ter servido a Cristo por anos. Se um dia eu abandono Ele, não há saldo. Eu me coloco junto com a posição dos adversários. E ele lembra que na lei de Moisés, versículo 28, já dizia: sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei. A lei já mostrava que a palavra de Deus é para ser obedecida. A lei já mostrava que a palavra de Deus não é sugestão, é mandamento. A lei já mostrava, apesar de ser só uma sombra imperfeita, a lei já mostrava isso. E aí ele diz no 29: de quanto mais severo castigo vocês julgam, será considerado digno aquelas pessoas que ignoram a Jesus. Então é uma pergunta retórica aqui do escritor. É uma pergunta, o versículo 29 é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, não precisa de resposta, a gente já sabe a resposta. De quanto mais, vou fazer a pergunta, vocês vão me responder. De quanto mais severo castigo vocês julgam, será considerado a pessoa que pisou sobre Jesus, que tratou o sangue da aliança dele como uma coisa comum e qualquer, que ultrajou o Espírito da graça. O que você acha que essa pessoa vai receber? Prêmio ou castigo? Castigo. A pergunta é retórica, a gente sabe a resposta. E ele fala de 3 atitudes. Está tratando o sangue de Jesus, está tratando Jesus com desprezo. Conheceu Jesus, se relacionou com Jesus, fez promessa de fidelidade a Jesus e agora virou as costas para ele. Está tratando Jesus com desprezo, está ignorando o valor sagrado da obra de Cristo, está insultando o Espírito. Por que o escritor está falando isso? Lembra? Os leitores originais estão passando por essa realidade. Eles estão sendo perseguidos e eles estão pensando em voltar para a lei, porque a vida debaixo da lei é mais tranquila, não é isso que a gente viu? Em Jerusalém, você falar contra a circuncisão e contra Moisés, o que dava? Conflito. Então era melhor. Nós não sabemos se esses hebreus são de Jerusalém. Talvez eles vivam em outra cidade, talvez até em Roma. Mas eles vivem o dilema de ser perseguidos por estar rejeitando a lei. Eles estão pensando, vamos voltar para a lei. Mas voltar para a lei é dar as costas para Jesus, é ultrajar o Espírito, é profanar o sangue de Cristo, é calcar os pés do Filho de Deus. Então o escritor vai dizer, gente, não voltem atrás, o nosso assunto aqui é esse. E ele diz assim, o povo israelita já conheceu a história de Deus. Deus é bom, eu não tenho dúvida, e eles sabiam disso. Mas quando tem que julgar, Deus julga. E o povo israelita, na história do Antigo Testamento, já experimentou cativeiro, fome, peste, perseguição, opressão. Sempre que eles desobedeceram a Deus, eles experimentaram dor. Vai querer de novo abandonar a Deus? O escritor está perguntando, de novo vocês vão querer abandonar a Deus? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Não sou eu que vou fazer justiça com as pessoas que abandonam a fé. Quem é que vai fazer justiça? Era melhor se fosse eu. Seria menos dolorido se fosse eu que pegasse lá aquele irmãozinho que abandonou a fé, que triste. Pegasse ele pelo pescoço e falasse, volta para a igreja. Estava bom se fosse isso. Mas Deus vai dizer, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Eu enviei o meu filho ao mundo, ele sofreu todas as dores pelo meu e pelo seu pecado. E um dia você aceitou, disse que andaria em fidelidade, que aceitaria esse sacrifício. Mas de um dia para o outro, começou a tratar o sangue de Jesus como uma coisa qualquer. E Deus, com certeza, Ele não fica feliz, Ele não sente gratidão. Você já deu um presente para alguém e a pessoa pegou o presente e falou, nossa, que porcaria, amassou e jogou no lixo, como que a gente se sentiria? Dói, não dói? Se você desse a vida do seu filho por alguém e a pessoa dissesse assim, e daí, eu nunca pedi para você fazer nada disso? Dói, não dói? Então, Deus, Ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Talvez a gente esteja pensando nos nossos irmãos que saíram, que triste, que abandonaram a fé, que triste.
Mas o escritor quer fazer essa pergunta para nós, que potencialmente consideramos também abandonar a fé. Ele quer fazer a pergunta para nós que não estamos imunes a esse risco. Para nós que também, diante dos dilemas e das perseguições, não sabemos se continuamos sofrendo fiéis a Cristo ou se não é mais fácil voltar para a velha vida. Então, é doloroso pensar naqueles que já foram, mas nós precisamos pensar em nós. Muitos já tinham ido diante da escrita dessa carta, mas o escritor quer que esses irmãos que ainda estão fiéis pensem: não vamos abandonar a Cristo. Vamos escolher continuar na presença de Deus, vamos ficar em comunhão com o corpo, andando junto com a igreja, porque é fato. As pessoas que abandonaram a comunhão do corpo acabaram abandonando a fé. Então essa fórmula é verdadeira. É verdadeira. Congregar não é coisa inventada por homens. Tem que estar lá na igreja. Isso aí é bobagem. Eu posso ser cristão na minha casa. Você tem que ser cristão na sua casa mesmo. Mas o que vai acontecer se você for um cristão isolado? Você vai sucumbir. E ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Deus está dizendo, a palavra dele está dizendo. Vai fraquejar, vai abandonar e aí vai ter vingança. Vai ter sofrimento, vai ter dor. E olha como ele termina esse trecho, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é bom. Mas se cair na mão dele, na situação de inimigo, de adversário, isso vai ser horrível. Então vamos encerrar e ir para o último ponto da mensagem, a partir do versículo 32, porque ele vai dizer aqui lições para a gente sobre a perseverança. Nós queremos perseverar, nós queremos continuar no caminho. Então ele diz para os israelitas, para esses hebreus que tinham se convertido a Cristo: lembrem-se, porém, dos dias anteriores, porque depois de serem iluminados, sustentaram grande luta e sofrimento. Esses irmãos já tinham experimentado dor e sofrimento. Logo depois que eles se converteram, depois de terem sido iluminados, eles experimentaram dor e sofrimento. 33. Vocês foram expostos em espetáculo público, ou seja, como numa peça de teatro. Vocês foram expostos publicamente, insultados, passaram por tribulações. E assim, suportando todas essas dores, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ele está dizendo, o escritor está dizendo, lembre-se do que você já passou. Sabe por quê? Porque às vezes a gente considera abandonar a fé como se a gente ainda precisasse de alguma informação, eu abandonei porque eu não sabia o que fazer. Eu abandonei porque eu não sabia que decisão tomar. Eu abandonei porque eu não fui bem instruído. Ele vai dizer, muitas vezes nós já sabemos o que precisamos fazer. Esses leitores aqui estão considerando abandonar a fé, mas o escritor diz, versículo 32, lembrem-se dos dias anteriores. Lembrem-se do que vocês já passaram. O sofrimento que eu e você passamos hoje não é inédito na nossa vida, não. Você já passou por sofrimento antes por ser seguidor a Cristo. E você está aqui hoje, não está? Por quê? Porque ficou firme. Então ele vai dizer, não foi a primeira e nem a última vez que você sofreu. E o sofrimento que nós estamos passando hoje não é o primeiro e também não é o último. Mas o que nós fizemos lá no passado? Ficamos firmes em Jesus. E o que nós vamos ter que fazer de novo agora? Continuar firme em Jesus de novo. Não é a primeira vez, nós já sabemos e já experimentamos as dores de ser expostos como espetáculo, de opróbrio e tribulações. Mas assim nos tornamos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Daqui a pouco, aqui no próximo capítulo, o capítulo 11, ele vai fazer a lista dos heróis da fé. Todo cristão que aceita o sofrimento e a dor e infidelidade a Cristo se une àquela lista. Quando eu e você continuamos fiéis a Cristo, mesmo com o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa, os vizinhos, o patrão, as pessoas todas te oprimindo e te forçando a voltar à velha vida, e você diz, não, eu vou continuar fiel a Cristo até o fim, o seu nome entra na lista com Abraão, o seu nome entra na lista com Abel, o seu nome entra na lista com José, com Noé, o meu e o seu nome entra na lista dos heróis da fé, porque nós não sucumbimos diante das perseguições e assim nos tornamos coparticipantes com aqueles que também foram tratados deste modo.
Versículo 34. Vocês não somente se compadeceram das pessoas que estavam presas. Olha, os cristãos estavam sendo presos. Será que eles roubaram alguma coisa? Os cristãos estavam sendo presos. Será que eles mataram alguém? Por que eles estavam sendo presos? Simplesmente porque eles eram cristãos. Vocês não somente se compadeceram dos encarcerados, mas vocês também aceitaram com alegria o espólio dos bens de vocês. Ou seja, os irmãos, uma parte da igreja estava sendo presa porque seguir a Cristo era considerado um crime, tanto por judeus como por romanos. Os romanos odiavam os judeus e cristãos, e os judeus odiavam os cristãos. Então os cristãos eram odiados por todo mundo, incompreendidos, acusados sem fazer mal nenhum, ofendidos sem fazer mal. A igreja pacífica, generosa, cuidando das pessoas necessitadas, curando os doentes, e mesmo assim ela era perseguida por romanos e por judeus. E o escritor vai dizer: vocês tiveram piedade, se compadeceram dos irmãos que estavam sendo presos, e quando vocês foram lá e mostraram que vocês eram unidos com eles, o que o Estado fez? O que os judeus fizeram com vocês? Confiscaram os bens de vocês. Vocês, lembra Pedro quando chega no pátio do sumo sacerdote e dizem para ele: você é um deles, hein? Pedro nega Jesus, ele diz: não, eu não conheço. Pedro, com medo, temendo perder a sua vida, diz: eu não conheço Jesus. Esses irmãos aqui não estavam cometendo esse erro. Eles demonstravam publicamente, se associando aos encarcerados, e aí então os bens deles eram tomados. Eles faziam caso disso. Eles, para preservar o seu carro, a sua casa, o seu terreno, o seu bem-estar. Carro foi brincadeira, deu para entender, né? Para preservar os seus bens, disseram assim: não, eu não conheço esses cristãos. Eu sou cristão, mas eu não vou contar para ninguém, porque assim eu preservo os meus bens e o meu bem-estar. Eles não cometeram esse erro. Eles aceitaram com alegria o espólio dos bens deles, tendo ciência de que na verdade eles possuíam um patrimônio superior e durável. Ser fiel a Cristo, podiam tomar tudo deles, a paz, a saúde, os bens, tudo podia ser tirado. A única coisa que não podia ser tirada deles era o quê? A fé em Cristo. E eles já tinham experimentado isso, já tinham passado por essas dores e tinham vencido. Mas agora as dificuldades voltaram. Eles sabem a receita para vencer, mas parece que dessa vez eles não vão conseguir. Pelo que o escritor está dizendo, parece que agora eles estão sendo tentados. E ele diz no 35: não abandonem, portanto, a vossa confiança, ela tem uma grande recompensa. Aí eu faço a pergunta: você que está sofrendo, eu que estou sofrendo, dificuldade, desafio, perseguição por causa da fé, não por causa de outra coisa, por causa da fé, por ser fiel a Cristo. Eu e você que recebemos essa dificuldade, um dia nós já vencemos. E cadê essa fé? Cadê aquela fé que um dia fez você vencer lá atrás e continuar firme? Cadê ela agora? Vai precisar dela agora de novo, para continuar fiel de novo a Cristo, para continuar no caminho da salvação. Os irmãos aqui estavam continuando fiéis, né, a Cristo, suportando as dores com perseguições graves. Nós nem temos as mesmas dificuldades que eles e às vezes não conseguimos superar. Nós não fomos presos, ninguém tomou os nossos bens, nós não fomos expostos como um espetáculo, talvez, insultados e atribulados, acho que sim. Mas ninguém prendeu a gente, ninguém açoitou a gente, ninguém tomou os nossos bens, e nós ainda temos dificuldade às vezes de fazer as escolhas corretas. Às vezes essas más escolhas que nós fazemos afetam diretamente a nossa vida espiritual. E vale lembrar que qual é uma das receitas do escritor aqui? Congregue. Quer ter essa fé firme que na hora da dificuldade você não vacila? Fique junto com a igreja. A gente nem passa pelos problemas que eles passaram e a gente já não está conseguindo fazer essas escolhas corretas. E essas más escolhas aí que a gente coloca, o trabalho, a faculdade,
as coisas dessa vida na frente do nosso compromisso de estar com os nossos irmãos, qual é o resultado? Não que eu digo, qual é o resultado que ele diz? Quando nós começamos a colocar a carroça na frente dos bois, quando eu ponho o meu emprego à frente de Deus, o meu estudo à frente de Deus, o meu sono à frente de Deus, a minha preguiça à frente de Deus, o meu bem-estar à frente de Deus, quando eu não coloco essas coisas pequenas de lado e digo, não, estar com os meus irmãos é o fortalecimento da minha fé, para eu seguir em frente. Se eu não tomo essa decisão, se eu erro, o resultado qual que é? É abandono da fé. Não sou eu que estou falando, é Ele. Então nós insistimos com vocês, ligamos e dizemos, onde você está? E o irmão que falta 2, 3, 4 vezes no culto, ele se sente perseguido, ele se sente, os irmãos estão me cobrando. Não. A gente não quer esperar você ficar do lado dos adversários. A gente não quer esperar você assumir a posição dos inimigos que vão receber juízo. Por isso que nós alertamos, por isso que nós chamamos, por isso que nós até cobramos no bom sentido, para que essa caminhada de todos nós juntos seja rumo ao Santo dos Santos e não rumo ao banco dos réus. E para concluir então, ele diz assim, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança, tem que continuar fazendo a vontade de Deus, porque só depois que fizer a vontade de Deus é que a gente vai alcançar a promessa. O escritor já tinha usado Abraão lá no capítulo 6 para dizer, Abraão creu também. Deus fez a promessa para ele, mas Abraão teve que ficar firme e demorou um bocado para ele receber. Mas Deus é fiel, Deus jurou, por meio de 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Nós temos um alento. Lembra que a gente disse lá, Abraão lançou a sua âncora no céu e encontrou solo firme, porque confiou na promessa. Deus fez a promessa para nós, mas é necessário perseverança, é necessário continuar firme em Cristo. Quando ele fala aqui, havendo feito a vontade de Deus, no versículo 36, fazer a vontade de Deus é ficar firme em Cristo. Isso se nós ficarmos firmes em Cristo, com perseverança, vamos receber a promessa. E o consolo que ele diz falta pouco. Falta pouco para Jesus. Nós não sabemos quando é o dia da volta de Jesus, mas falta pouco. Ele diz versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, e a sua tradução diz um pouquinho, carinhoso, né? Dentro de um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é? Jesus. Falta tão pouco, gente. Nós vamos desistir agora? Eu sei que você tem desafio para ser cristão, eu também tenho. Eu sei que os problemas, às vezes da própria congregação, minam a nossa fé. Eu sei disso tanto quanto você. Mas falta tão pouco para Jesus voltar. Nós vamos desistir agora? Nós já vencemos lutas no passado. Cadê aquela fé que nos ajudou a vencer? Ela precisa estar aqui também agora, para que a gente continue caminhando. E essa esperança da volta de Jesus, como ele diz no versículo 23, aquele que prometeu é fiel. Essa volta não falha. Essa volta não falha. E está junto com a igreja. Vai ser de extrema importância para que a gente consiga cumprir essa caminhada. Não acredite nessa falácia que diz que você vai ser um bom cristão na sua casa. Não se arrisque. Não se coloque nesse lugar perigoso, porque é muito fácil sucumbir e perder a esperança. Ele diz assim no versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Verso incrível de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Texto esse de Abacuque, a única vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento, nas nossas versões em português, em Abacuque 2,4. E esse verso é usado 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Gálatas e aqui em Hebreus. O meu justo viverá pela sua fé. Você lembra do verso? Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ou seja, ainda que tudo dê errado,
ainda que ao nosso redor as circunstâncias sejam todas negativas, ainda que as pessoas me persigam, ainda que eu não experimente essa vida de virtudes por andar com Cristo, há um galardão no céu se nós permanecermos confiando em Deus, se nós permanecermos firmes em Cristo. Há recompensa. O sofrimento desta vida não é eterno, mas a recompensa que Deus tem para dar para os seus fiéis, ela é eterna. E ele diz assim: se retroceder, ou seja, se você entrar na fé e retrocede e volta atrás e abandona Cristo, nele não se compraz a minha alma. Deus não fica feliz com quem volta atrás na fé. Então com quem é que ele fica feliz? Aquele que permanece. É a mesma palavra que ele usa na transfiguração no monte, quando Jesus aparece, e Moisés e Elias, e uma voz do céu diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho satisfação. Deus diz: você quer ter, que Deus tenha por você a satisfação que ele tem pelo filho dele? Permaneça firme na fé. Permaneça firme na fé, que Deus vai ter por mim e por você o mesmo sentimento que ele tem por Jesus. A minha alma se compraz naquele que permanece firme. E 39, ele diz assim: nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não somos. Nós não somos, não é? Nós não somos. Mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A igreja é como um exército, e esse exército só marcha para frente. Nós só marchamos para frente. Nós estamos com Cristo, e é uma luta mesmo, um dia atrás do outro. Mas o escritor vai dizer: não tem outra saída, não tem atalho, não tem outra via, não adianta pôr no GPS um caminho paralelo, não tem, o caminho é esse. Se ele vier de sofrimento, vamos com fé atravessar o sofrimento. Por quê? Porque nós temos uma grande oferta, um grande sumo sacerdote que adentrou no santuário celestial, está intercedendo por nós. Tem alguma coisa que pode impedir a gente de chegar lá? Não tem, porque Cristo abriu o caminho para nós. Só nós mesmos podemos ser o nosso inimigo, só nós mesmos podemos ceifar de nós a chance de entrar no céu. E ele diz: mas nós não somos. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então presta atenção: entender a grandeza de Jesus como nosso sacerdote e de o seu sacrifício para essa nova aliança nos enche de segurança para entrar na presença de Deus. Apesar disso, muitas pessoas que iniciaram essa jornada acabaram voltando atrás. Infelizmente, muitos desistiram. Talvez por causa das perseguições, talvez por causa do erro, das escolhas pessoais, das prioridades, ou até mesmo por negligenciar o convívio com a igreja. Muitas pessoas desistiram. Em algum momento decidiram que Jesus não era mais alguém importante. Em algum momento decidiram que o seu sangue derramado não tinha mais valor do que qualquer outra coisa. Em algum momento passaram a usar os seus corpos, que um dia foi morada do Espírito Santo, para agora praticar de novo coisas imorais e pecaminosas. Esse tipo de comportamento vai receber julgamento de Deus. Nós também podemos ser seduzidos a abandonar a fé. E o escritor quer nos lembrar de que nós já sabemos o que precisamos fazer. Que não é a primeira vez que estamos enfrentando lutas e fraqueza espiritual. Mas assim como superamos isso no passado, devemos superar de novo e seguir em frente nesse esforço, porque o nosso Senhor está cada dia mais perto de chegar. Que essa mensagem nos console para que a gente continue caminhando. Retroceder não faz parte das nossas alternativas. Nós seguimos em frente e Cristo já abriu o nosso caminho. Que Deus nos abençoe.